Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$ 10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos, e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$ 10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Bem, pessoal, as folhas serão distribuídas aí. Eu fiz pouco do nosso evento, Felipe, perdão. Acho que eu imprimi umas 40 só, certo? Quem tiver de casal, fique juntinho aí do coleguinha e passa a folha adiante. Eu acho que vai dar para todo mundo ficar satisfeito. Vamos lá. Muita coisa do que o Felipe falou aqui já vai me ajudar bastante e vai adiantar muito o assunto. Algo que ele estava terminando e mencionou é o seguinte: como é que você recupera? Né? Ele falou da tragédia das coisas, né? Mas como é que você recupera se você já está tão mergulhado nisso? É aquela velha história, né? O peixe não senta água. O cara está tão mergulhado nesse tipo de coisa, como é que ele consegue sair disso? E nós temos um sério problema, que é o seguinte: a tradição foi quebrada. Isso já aconteceu antes. Vocês conhecem uma cidade aqui da Paraíba, né, que fica ali vizinha ao sol, chamada Pombal. E Pombal, nós tivemos um ditador chamado Marquês de Pombal, um homem terrível, e que ele fez uma coisa muito ruim, que foi a expulsão dos jesuítas, né? Ele perseguiu a ordem dos jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, perseguiu tanto na Europa como aqui no Brasil. E no Brasil ele praticamente expulsou os jesuítas, só que tinha um problema: os jesuítas eram responsáveis por basicamente toda a educação do país. Então, quando os jesuítas saíram, o Brasil ficou, tipo assim, meio século sem ninguém para ensinar. Sem professor, sem escolinha, sem nada. Qual o problema que se dá quando esse tipo de coisa acontece? É que é o seguinte: quando se volta a ensinar, as pessoas já não sabem mais. Por quê? Perdeu-se a tradição. Você tem um livro ou outro, mas perdeu-se como se faz, perdeu-se como as coisas são manipuladas. Imagine, por exemplo, vamos pegar um curso aqui de natureza mais mecânica, né? Mais manual, sei lá, odontologia, por exemplo. Imagine que você passasse 100 anos sem ninguém ensinar nada relacionado a isso. Vamos retomar a tradição, vamos. Aí você tem um monte de livros, um monte de instrumentos. Aí beleza, faz como? Então você perde o modo de fazer as coisas. Isso é muito complicado. Mais ou menos o que a gente está tentando fazer em nível intelectual e de educação aqui no Instituto Borborema é a retomada de uma tradição que se passou pelo menos alguns séculos aí sem ninguém fazer nada parecido, né? Claro, você tem uma ou outra pessoa que dá continuidade, e nós temos a sorte de ter encontrado essas pessoas, mas, no final das contas, quando a gente vai falar para o grande público, certas coisas soam absurdamente irreais. Por quê? Porque a galera não tem um imaginário para alcançar aquilo. Eu estava conversando lá fora com um amigo, ele dizendo que estava tentando explicar a um casal a importância da criança ser educada a partir dos Lusíadas de Camões. E era uma dificuldade a pessoa entender a necessidade de se utilizar os Lusíadas para educar a criança. Ou seja, a própria ideia da necessidade da coisa é algo que está fora do horizonte de consciência. E aqui tem um problema, porque aquilo que está fora do seu horizonte de consciência é algo que você não consegue contar com aquilo para viver, é algo que você não consegue idealizar um caminho para alcançar aquilo, e é algo que, quando lhe dizem, soa como uma irrealidade, porque para você não faz parte do campo de possibilidades. O que é que eu quero dizer? Que aquilo que a gente não consegue imaginar como real, a gente não consegue tornar real. Porque aquilo que é real é, por definição, possível, porque se não fosse possível, obviamente, não seria real. Então, as coisas só acontecem na nossa cabeça, aliás, só acontecem na realidade, quando, de alguma maneira, elas já estão dadas na imaginação.
Então, por que é, por exemplo, que uma pessoa, já que nós falamos da cidade, né, que mora em Pombal, ela pode dizer assim, não, eu vou fazer o curso de odontologia em Campina? Porque no campo de possibilidades do imaginário dela, existe uma cidade chamada Campina Grande, nessa cidade existe a possibilidade de educação, ela tem como chegar nessa cidade, ela tem como se manter, ou seja, existe todo um rol de possibilidades no imaginário dela que levam ela a agir dessa e dessa maneira. Então, aquilo que não está dado no imaginário é impossível de ser dado na realidade. A não ser que alguma coisa aconteça e você seja jogado lá no negócio. Mas, se não, é praticamente impossível. Por que é, por exemplo, que um homem moderno, suponhamos que nós aqui, quantos de vocês já caçaram, né, a própria comida? Pouquíssimos. Só o nosso bravo guerreiro. Você já tem um porte de um guerreiro. O cara olha para você é um caçador. Mas, assim, por que é que se nós fôssemos colocados numa ilha deserta, a gente não sobreviveria? Porque no nosso imaginário estão ausentes as possibilidades de manuseio daqueles elementos reais. No final das contas, todas as possibilidades de realização da sobrevivência estão lá. Qual a diferença da sobrevivência para a morte? É porque não estão no nosso imaginário. A gente não consegue alcançar as possibilidades de ação, porque a gente não consegue imaginar aquilo. Pois bem, dito isto, o que eu vou falar, de certa forma, está ausente do imaginário da maioria das pessoas com relação à educação. Vocês me permitam, eu sei que palestra tem o condão de ser um pouco mais informativa, quase panfletária, né? Mas me permitam ser um pouco mais didático, como se fosse uma sala de aula, porque, inclusive, eu trouxe textos para a gente ler junto e tal. Vou tentar ser o menos enfadonho possível, eu prometo. O nome disso aqui é sábio ou inteligentinho. Veja, quando a gente usa a palavra inho, até aquela coisa, o que é uma pessoa bonitinha, é feia duas vezes, né, minha avó dizia. A palavra inho você bota uma partícula de desprezo na coisa, de minimização da coisa. Então, todo mundo entende a inteligência como algo bom. Então, o indivíduo inteligente é algo bacana. Mas quando eu digo que o indivíduo é inteligentinho, eu já boto uma carga de desprezo muito grande nesse negócio todo. E, obviamente, o título não foi por acaso, porque eu estou colocando a sapiência, a sabedoria, ao lado do inteligentinho. Ou seja, é a sabedoria de verdade ao lado da imitação da sabedoria. Basicamente é isso, certo? As bases para uma verdadeira vida intelectual. Esse aqui é outro ponto também. Veja, a própria ideia de vida intelectual também está meio ausente. Né? Nós já falamos aqui várias e várias vezes aquela grande pergunta assim, tu está estudando isso? Tô. Tu está estudando isso para quê? Quando a pessoa pergunta, está estudando para quê? Ela geralmente está falando de uma finalidade de tipo profissional ou econômica. Quer dizer, a própria ideia de você estar estudando para quê? Não, estou estudando para me tornar uma pessoa melhor. A pessoa, certo. Assim, vocês já passaram por essa situação? Mas, não, veja, não é malícia propriamente, não é maldade, não é que a pessoa está desprezando o que você está dizendo. É que a possibilidade do estudo como uma ferramenta de melhoramento, sem nenhuma perspectiva profissional necessariamente envolvida, já está ausente do negócio. Estude para ser alguém na vida, não é para ser alguém bom. É para ter uma profissão. Veja, e quando nossos pais ou alguém diz isso, ele não está dizendo por maldade. O cara está dizendo querendo o bem da pessoa. Né? Claro, tudo isso que eu estou falando aqui, não estou colocando a pecha de madrasta má em quem está falando. Não é bem isso. Mas é um dado, é um fato. As coisas acontecem dessa maneira. Então, a ideia de vida intelectual tem que ser retomada. Se a gente não tem a ideia de vida intelectual, fica difícil, inclusive, a ideia de sabedoria. Fica muito complicado. E nós vamos ver que não existe e não existe vida intelectual de verdade sem sabedoria. Né? Os problemas que Filipe relatou aqui, todos eles podem ser sanados pelo conhecimento do que é a verdadeira sabedoria. Então, sem mais arrodeios, vamos embora. Deixa eu passar para cá. Bem, e como é que eu vou começar falando disso? Veja, eu vou tomar o inteligentinho como um modelo da modernidade, como uma consequência, um sintoma do mundo moderno. Só que, para falar do mundo moderno, eu vou falar de algumas críticas e de algumas características do mundo moderno. As críticas e as características do mundo moderno criticadas eu tirei de São João 23, na abertura do Concílio Vaticano II, e de algumas outras pessoas mais. Mas algo interessante é o seguinte, nesse discurso, 1959, certo?
São João 23 está dizendo assim, ó, o bispo de Roma, que é ele, né? Ele olha para o mundo. O que é que ele encontra? Um espetáculo triste. Por quê? Tal, diante do abuso da liberdade. Ah, vocês estão conseguindo ler? Não? Tem nada não, escuta. Cadê? O mundo volta-se todo em busca dos pretensos bens da terra, e aqui vem uma coisa importante, sob a tentação e a atração das vantagens da ordem material que o progresso da técnica moderna engrandece e exalta. Veja, um dos problemas inteiros da modernidade é a crença louca, maluca, no progresso da técnica, como se dominar uma técnica fosse dominar um conhecimento, fosse ter sabedoria. Não é. Você pode manipular tecnicamente as coisas sem jamais saber o que aquela coisa é de verdade. Estou lá, batendo pedra aqui o tempo todo. Eu serei, suponhamos, eu estou há 10 mil anos atrás, lá no meio da Austrália, um aborígene batendo pedra para se aquecer à noite. Ele seria capaz de explicar os mecanismos da combustão, os mecanismos da mineralogia? Não, mas ele domina uma técnica que envolve combustão e envolve a qualidade do minério. Mas ele não sabe o que é a coisa. A ciência moderna quase toda ela é baseada nisso. Ela manipula os elementos, mas se você perguntar, até hoje ninguém sabe o que é a gravidade. E aí? Dê uma definição do que é a luz? Isso seria conhecimento. O que a coisa é? Ah, eu sou psicólogo. Cara, eu domino várias técnicas. Fantástico. O que é o homem? Eu sou médico. Ah, maravilhoso. Domina todas as técnicas. O que é a vida? Ah, eu sou advogado. Cara, fantástico. O que é a justiça? Vocês percebem? A manipulação técnica não necessariamente ela lhe dá conhecimento sobre a coisa. E aí, São João 23 continua. Isso aqui é fantástico. Todo este progresso, olha essa palavra, enquanto distrai o homem. O que é a distração, minha gente? Na distração, a coisa para a qual você deveria dar atenção está presente, você apenas está distraído dela. É você que se afasta da coisa, mas a coisa sempre está lá. Enquanto distrai o homem da procura dos bens superiores. Pedro, eu não acredito em vida eterna, não tem problema. Pense em bens superiores como, não no sentido espiritual. Inclusive, eu recomendaria que pensasse, para todo mundo que vai assistir esse vídeo no YouTube, que não acredita em Deus, acredite. Faz mais sentido. Mas pense em coisas elevadas, certo? Enquanto distrai o homem da procura dos bens superiores, debilita as energias do espírito, enfraquece a pessoa. Com grave prejuízo daquilo que constitui a força de resistência da igreja e de seus filhos aos erros. Erros que no curso da história do cristianismo sempre levará à decadência espiritual e moral. Isso aqui não é nenhum espanto um Papa falar, mas tem um outro ponto que ele diz aqui. A ruína das nações. Ou seja, o que ele está dizendo, na verdade, é que os efeitos dessa adoração da técnica não levam apenas à ruína moral e espiritual, mas à ruína de nações inteiras. Ora, nações são constituídas por povos e têm relações militares, econômicas, sociais, políticas, etc., etc. Ou seja, o que ele está dizendo é que esse tipo de adoração da técnica leva à ruína de tudo o que existe, não só no homem, sua parte física e moral, mas também no conjunto da sociedade. Me parece uma coisa muito grave. Algo que é capaz de fazer isso é um negócio muito grave. Mais para frente, São João 23, ele trabalhou junto com o Papa Pio XII, né, salvando os judeus. Tem uma palestra aqui no Instituto. Como é o nome da palestra, Matheus? Sim, o mito... Isso, obrigado. É que eu dei o nome da palestra, esqueci. O mito de Cassandra, né, falando sobre a espiral do silêncio. Lá eu explico como é que Pio XII saiu de defensor dos judeus, que ele era, inclusive o rabino-chefe, né, de Roma, se converteu ao cristianismo e adotou um nome, se eu não me engano, ele se tornou... eu esqueci o nome, mas era um nome em homenagem a Pio XII, né, pelo esforço que Pio XII fez por salvar os judeus. E, de repente, você tem um livro estampando as manchetes, estampando tudo, chamado O Papa de Hitler, o silêncio de Pio XII diante do holocausto nazista. Então, assim, como é que uma coisa transformou-se de salvador para o carrasco? Ou, pelo menos, o omisso. Eu explico isso nessa palestra.
E eles trabalharam juntos e, de certa forma, os pensamentos dele batem muito. Esse pensamento de Pio XII aqui é mais explícito nesse sentido, que ele diz o seguinte, ó, o moderno progresso técnico, e nós estávamos em 1953, certo? O moderno processo técnico, em suas múltiplas aplicações... Felipe, eu tenho que ter aula contigo, não estou conseguindo ler, não. Em suas múltiplas aplicações, com a absoluta confiança que infunde, com as inexauríveis possibilidades que promete, estende diante dos olhos do homem de nossa época uma visão tão vasta que para muitos passa a ser confundida com o próprio infinito. O que é estar no inferno? É pensar por engano que está no céu. Isso é a loucura da técnica. A pessoa, ela se fecha naquele mundinho específico e acha que aquele mundinho é o infinito inteiro. Então ela acha que está nos píncaros do conhecimento, quando na verdade ela está numa caverna bem pequenininha, lá embaixo, escura, com um pontinho de luz, que é aquele pontinho de luz que ela enxerga. Bem, via de regra, guardadas as exceções, né, que honram a regra inteira, essa é a Universidade Brasileira. Aliás, a Universidade Mundial, né, porque esse é o método de pensamento do Ocidente. Vamos mais para frente. Cadê? Isso. Ele diz o seguinte, que uma das... Eita, tem que vir para cá, né, Moisés? Uma das características dessa adoração da técnica são esses 3 pontos aqui. Vejam, minha gente, se isso daqui não é o currículo no sentido do pensamento formador que a gente teve ao longo da vida toda. Todo mundo aqui. Todo mundo que passou pelo sistema educacional. Primeiro ponto. Considerar como o mais alto valor do homem e da vida humana extrair o maior proveito possível das forças e dos elementos naturais. Veja, se alguém consegue fazer isso, para a mentalidade moderna, ele alcançou o máximo que o homem consegue alcançar. Fixar como objetivos preferenciais a todas as demais atividades humanas o desenvolvimento de novas tecnologias de produção de bens materiais. Se vai matar 2, 3 embriões, se vai matar 2, 3, 4, 10, 15 pessoas, tudo pelo progresso da ciência. Aquela velha frase, pelo progresso da ciência vale tudo. Por fim, colocar nesses processos a perfeição da cultura e da felicidade terrena. Uma vez eu estava discutindo com um familiar meu, falando sobre como a teologia hoje é, assim, comparada como era, é um negócio que você não tem nem medida, nem escala, né? Se você pega, por exemplo, a Suma Teológica, ela é um tratado para iniciantes na teologia. Você dá a Suma Teológica para a maioria das pessoas que estão no seminário, capaz de cara ter um AVC na 5ª página. E assim, não estou falando nem como xingamento, não, é porque a pessoa não tem treinamento para conseguir ler aquilo, entende? E eu estou falando, assim, leitura já traduzida na língua. Se você for pegar no original, aí lascou tudo. Pois bem, esse tipo de objetivo, se vocês notarem, a mentalidade, peguem um jornal, peguem as notícias, peguem aquelas coisas estampadas em letras garrafais, com fundos musicais assim de grandiosidade, de épicos. Se você pegar assim, aquelas pessoas que dão aquela notícia com a ênfase do que está acontecendo na ciência, pronto, é isso aqui. Essa mentalidade que está por trás. Prestem atenção direitinho, senão é exatamente isso. E aí, eu tenho em mãos o livro de alguém que eu admiro muitíssimo, muitíssimo mesmo, que é Gustavo Corsão, um escritor brasileiro. Esse livro aqui dele chama-se As Fronteiras da Técnica. Essa já tem reeditado, certo? Essa minha edição é mais antiga, essa edição é de... Deixa eu ver aqui... Essa edição é de 55, mas ele está sendo totalmente reeditado. E uma coisa interessante de Gustavo Corsão é que, como ele fala sobre a modernidade, a partir de uma mentalidade antimoderna, certas coisas que ele diz a gente terminam quase chocando, soam quase agressivas. Por quê? Porque a gente está mergulhado nessa coisa. Só que, geralmente, o que acontece com ele é o seguinte, o cara lê, aí você percebe lá no fundo que ele tem uma dose de razão, mas aquilo é tão agressivo que o cara fala, esse bicho só pode estar doido. Aí depois você para meditar um pouquinho e fala, mas rapaz, eu acho que ele está certo. Sabe aquela pessoa que ela está tão certa que ela lhe irrita? Porque você não consegue mostrar que ela está errada? Veja, não tem pessoa mais irritante que a pessoa que está certa. A pessoa certa, e não só, a pessoa que está certa e que prova que está certa. Essa é insuportável. Porque você está lá com raiva da pessoa, porque você não pode
o raciocínio dela blindou o negócio. Você não tem o que fazer mais, você só pode espernear ou rejeitar. Mas quando você chega em casa e diz, rapaz, fulano estava certo. É meio essa a sensação com o Gustavo Corsão, sabe? E eu trouxe meu marcador de texto. Eu trouxe um trecho do que ele fala aqui, logo no iniciozinho do livro, que ele diz o seguinte, sobre a técnica, ele diz que se ela é positiva ou negativa, né? A vontade do homem determina o seu uso, e não quando a inteligência determina a sua forma. Olha que coisa fantástica. A bomba atômica, nas suas mais perigosas realizações, com todo o seu portentoso acúmulo de energias, obedece a 3 ou 4 palavras escritas numa folha de serviço. É um leviatã dócil. Quem nem sempre é dócil é o homem que assina a ordem de serviço. E aqui ele diz a frase que eu acho fantástica. Certas pessoas têm medo da técnica e da bomba. Eu tenho medo do memorando. É exatamente isso. E ele fala, mais perigoso do que uma bomba atômica é um professor de filosofia. Porque a bomba atômica ela não se movimenta por vontade própria. Mas a filosofia que vai moldar a mente das pessoas, essa pode jogar uma bomba atômica e se achar completamente livre de culpa moral. Então, quando a gente pega essa adoração da técnica, ela termina invariavelmente levando à eliminação do homem. É a substituição dos mecanismos, aliás, é a substituição do homem pelos mecanismos. Qual uma coisa assim, uma consequência meio banal desse tipo de pensamento que eu levei esses últimos minutos aqui para falar? Eu vou falar isso aqui já depois. Cadê? Olavo. Eu botei aqui. Pronto, eu volto. Prefeitura de Maracajá, que eu não sei nem onde é, entrega 700 tablets para alunos e professores. A ideia é melhorar o ensino. Meu filho, não vai não. Porque o tablet, ele não é nada. Na verdade, ele é capaz de atrapalhar o ensino. Achar que ter um mecanismo nas mãos levará invariavelmente ao crescimento da inteligência me parece uma fórmula mágica. Eu não acho que ninguém consegue se alfabetizar porque tem um tablet. Eu não acho que ninguém consegue ser mais sábio porque tem um tablet. Absolutamente. Só que isso é passado às pessoas como se fosse um avanço educacional. O negócio é esse. E as pessoas que fazem isso têm certeza que estão ajudando o aluno. A minha pergunta é, quantos tablets Aristóteles precisou para educar Alexandre? E Platão? E Santo Tomás de Aquino? Quantas vezes Shakespeare viu um tablet? Quantos Shakespeare a gente tem nessa escola que recebeu 700 tablets? A questão não é a técnica, entende? Só que quando você bota essa crença na técnica, lascou. Porque você termina voltando para um emburrecimento total. Deixa eu voltar aqui mais um pouco. Diz o seguinte, olha só. Essa daqui é a instrução, não, é a encíclica Gaudium Spes, eu acho que é essa a pronúncia, né, Felipe? Felipe? Oi. Gaudium Spes, né, a do Vaticano II. Que ele diz, uma das coisas que ele diz é o seguinte, ó. Que participando da luz da inteligência divina, com razão pensa o homem que supera pela inteligência o universo. Mas aqui tem um problema. A inteligência não se limita ao domínio dos fenômenos. Esse é o ponto. Aquilo que é sensível, aquilo que é aparente. A inteligência não se limita a isso. Se você limitar a inteligência a isso, meu Deus do céu. Assim, você está enjaulando numa caixa de 50 centímetros um leão de 15 metros. Entendeu? Simplesmente não dá. E ele fala aqui um ponto que é o seguinte, ó. Finalmente, a natureza espiritual da pessoa humana encontra e deve encontrar a sua perfeição na sabedoria. O que é que a sabedoria vai fazer? Atrai o espírito do homem à busca e amor da verdade e do bem, e aqui um ponto, e graças à qual ele é levado por meio das coisas visíveis até as invisíveis. Aqui a gente começou a conhecer. Novamente, mas eu não acredito no mundo espiritual. Sim, meu querido, mas, por exemplo, seu pensamento é visível, seu sentimento é visível, a beleza em sua forma abstrata é visível, o conceito das coisas é visível? Não. Então, entenda nesse sentido, certo? Vamos mais para frente, eu vou dar uma passada aqui. O mestre Olavo fala uma coisa interessantíssima. Isso é um artigo de 2003. Se eu não me engano, o nome do artigo é O Orgulho do Fracasso.
quando ele diz que língua, religião e alta cultura precedem o desenvolvimento econômico e político, e não é o contrário. Esse é um problema, por exemplo, do brasileiro. A gente acha que quando tiver dinheiro vai resolver tudo. O problema é que dinheiro na mão dos idiotas é loucura. Assim, às vezes a providência é tão boa que deixa a gente na pobreza, porque se tivéssemos dinheiro, misericórdia, tudo se destruiria. Porque dinheiro é meio de realização. Quer dizer, qual é o poder do dinheiro? O dinheiro ele dá meios de realizar certas coisas. Então, por exemplo, eu quero hospedar 10 mil nazistas em Campina Grande. Não é uma coisa boa. Mas se eu tenho dinheiro, eu compro um hotel, 2 hotéis, 3 hotéis e consigo realizar aquele meu intento. Se meu intento é bom ou ruim, isso é irrelevante para o dinheiro, porque ele dá apenas os meios de realização. Então, você ter dinheiro não quer dizer que você vai agir com sabedoria. Pelo contrário, ele pode apenas ser um instrumento de vazão da sua estupidez interior. Que basicamente é o que acontece, né? Vejam a política. E aí ele diz uma coisa interessantíssima, que é o seguinte: a França foi o centro cultural da Europa muito antes das pompas de Luís XIV. Os ingleses, antes de se apoderar dos 7 mares, foram os supremos fornecedores de santos e eruditos para a igreja. Os Estados Unidos tinham 3 séculos de religião devota e de valiosa cultura literária e filosófica antes de lançar-se à aventura industrial que os elevou ao cume da prosperidade. Os escandinavos tiveram santos, filósofos e poetas antes de carvão e do aço. Vejam se isso não é o Brasil. E aqui ele diz: o pragmatismo grosso, a superficialidade da experiência religiosa, o desprezo pelo conhecimento, a redução das atividades do espírito ao mínimo necessário para a conquista do emprego, inclusive universitário, a subordinação da inteligência aos interesses partidários, tais são as causas estruturais e constantes do fracasso desse povo. Via de regra somos nós. E o que é que Olavo, no final das contas, diz com isso? Língua, religião e alta cultura vem primeiro. Todo o resto vem depois. Se eu tenho um processo civilizatório, um processo educacional que não está centrado em língua, religião e alta cultura, esqueça. No máximo, eu estou formando adoradores da técnica, pessoas técnicas. Então, o ensino universitário há muito deixou de ser ensino superior. Se tornou um ensino técnico no termo verdadeiro de técnica. Por quê? São modalidades de manipulação de coisas que, via de regra, os manipuladores não conhecem a sua essência. Porque não são sábios, são técnicos. A verdadeira educação ela é feita para formar sábios, porque a sabedoria é que vai fazer o trânsito das coisas visíveis às coisas superiores. Esse é o ponto. E é por isso que, sendo esse movimento, esse trânsito entre as coisas das coisas visíveis às coisas invisíveis superiores, todos nós deveríamos buscar a sabedoria. Um pai de família deveria ser sábio, um prefeito deveria ser sábio, um presidente deveria ser sábio. Eu não vou nem falar de papas e bispos. Mas todas as pessoas que estão em condição delas causarem um fluxo de conhecimento, um fluxo de ações, elas deveriam buscar a sabedoria. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu, antes de vir para cá, entrei nos portais, né, das principais escolas de Campina Grande. Todas elas, a principal propaganda, são as notas do Enem. Todas. Se você perguntar assim, caramba, passaram 99% da sala. Foi aprovada no Enem? Foi. Quantos daqueles jovens são sábios? De verdade. Primeiro que jovem não é sábio. Já começa daí, né? Vamos começar desse ponto. Mas assim, uma coisa é você não ser agora. Outra coisa é a própria ideia da sabedoria estar ausente do imaginário. Aqui está o problema. Aqui está o problema completo. Porque você pode, por questões pessoais, você pode por questões de idade, por várias questões, não conseguir alcançar o ideal. Mas entre não conseguir alcançar o ideal que se conhece e se quer conhecer o ideal para poder alcançar, vai um abismo gigantesco. Esse é o ponto. Tudo bem, você não... Qual a pessoa de 14 anos que tem sabedoria? Né? Só Nosso Senhor Jesus Cristo, discutindo com
o pessoal lá nas escadarias do templo, mas fora isso, não conheço. Pois bem, o que é que os antigos achavam que era sabedoria? Vamos lá. Um homem sábio, ele tem que saber fazer essas 3 coisas nessa sequência, certo? A primeira sequência, a primeira coisa, dizer... Eita, eu estou falando muita coisa, né? Tem ali. Dizer exatamente o que é cada coisa. Imagine, uma pessoa sábia é uma pessoa que é capaz de ser apresentada essa cadeira, ela dizer o que é, ser apresentado um problema psicológico, ela dizer o que é, ser apresentado uma equação, um teorema, ela dizer o que é, ser apresentado qualquer coisa, ela saber distinguir e saber dizer o que é. O que é que você pensa por primeiro? Isso é impossível. Não tem como. Só que essas pessoas estavam falando sério. Isso não é figura de linguagem. Para você ser sábio, você tem que saber ter essas notas inteiras de distinção. Como isso é possível? Nós, homens modernos, miseráveis homens modernos, quando a gente pensa em conhecer alguma coisa, a gente pensa em conhecer as minúcias técnicas daquela coisa. Até o final, aquelas minúciazinhas, tudo para eu poder saber o que é algo. Só que isso não necessariamente é o conhecimento. Tem um livro aqui, A Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos. Ele mostra como a barbárie entrou na nossa civilização, né? E tem vários pontos de barbárie. Um dos pontos de barbárie, uma coisa interessante assim, quando você vai lendo muitas pessoas sábias, é que você vai vendo que elas estão falando a mesma coisa de maneiras distintas. E ele diz que um dos pontos de barbárie é o seguinte: primeiro, a ridicularização do inteligente, a barbarização da ciência e da técnica, mais uma outra coisa, a luta contra a universalização do conhecimento. Isso é um sintoma de barbárie. E aqui ele diz assim, vamos pegar o conhecimento de astronomia que alguém tinha no século XIX. Imagina o que seria necessário para você conhecer tudo de astronomia hoje. Assim, não tem nem como, você tem que implantar um chip, porque imagine o tanto de novas estrelas que são conhecidas, o tanto de novas galáxias que são conhecidas, os elementos de cada coisa. Imagine só você as descobertas que tem no sistema solar, da composição das atmosferas, da composição do solo, dos gases, enfim, aquela coisa toda. Se você tivesse que saber em pormenores tudo isso, você dizer que tem um conhecimento astronômico seria virtualmente impossível. A pergunta que Mário Ferreira, como filósofo, faz é o seguinte: se um astrônomo quisesse conhecer tudo apenas do nosso sistema solar, sua vida seria pouca. Mas que se entende por esse tudo? Nele se inclui todas as coisas que podem ser objeto de conhecimento. Mas será preciso que saibamos tudo sobre a Terra para sabermos que ela é um planeta? Será necessário que saibamos tudo sobre esse ser que está à nossa frente para sabermos que ele é Moisés? Para sabermos que ele é Filipe? Saber, então, na verdade, a sabedoria sobre o objeto é conhecê-lo na sua essência, não nos seus acidentes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 livros, Mário Ferreira e Gustavo Corsão. Para eu conhecer a essência disso que eu estou vendo, certo? Não estou falando nem do conteúdo. Disso que eu estou vendo, a essência desse objeto aqui. Eu consigo identificar que isso daqui é um livro, que isso daqui também é um livro. E vocês sabem a diferença exata entre isso daqui e isso daqui. Ou seja, quando você apreende a essência da coisa, e aqui a gente já teria que entrar em um outro aspecto mais profundo, mas quando você apreende a essência da coisa, você pode dizer que você a conhece. Você sabe o que ela é. Tanto é que se eu rasgar esse livro, vocês vão perceber que ele perdeu a sua forma. Então você não vai mais perceber a essência livresca, por assim dizer, do livro, né? Mas você percebe que o fato dessa edição, ó as folhas dela como são, dessa edição ser dessa maneira, ela não perde a substância de livro por essa edição ser dessa maneira. O que é que muda aqui? Os aspectos acidentais, ou seja, os aspectos acessórios da coisa, certo? Vamos mais para frente, que já se adianta o tempo. Eu falo sobre isso, meu Deus? Vou falar. Uma coisa interessante também, muita gente tem uma cisma com a religião, sobretudo com relação ao Gênesis, né?
Eu sempre gosto de usar o Gênesis em toda palestra que eu vou, porque, na verdade, a cisma com o Gênesis é uma cisma do homem moderno ignorante contra uma modalidade de pensamento muito superior ao seu. Muitíssimo superior ao seu. Então, quando a gente fala de conhecimento no sentido de saber a essência da coisa, o nome, ele diz a essência da coisa. Certo? O nome diz a essência da coisa. Voltamos à palestra de Filipe. Por que a linguagem é tão importante? Se você não é capaz de dizer, você não é capaz de aprender. Você não consegue. A linguagem é a inteligência, no final das contas. Tem uma passagem lá do Gênesis que diz assim, que Deus fez passar por Adão todos os animais da terra e Adão os nomeou. O que é que o Gênesis está dizendo? Ele está falando da sabedoria. Por quê? Dar o nome é apreender a essência. Por que é que o nome de Deus é impronunciável? Porque o nome reflete tudo aquilo que Deus é. Por que é que o nome é mudado quando você recebe uma grande missão? Abraão se torna Abraão. Pedro tem o nome mudado. Tu és pedra. A essência da coisa. O nome revela a essência. É isso que essa passagem do Gênesis está dizendo. A sabedoria. Pois bem, saber dizer exatamente o que é cada coisa, de tudo. Mas não só. Vamos para frente. Eita, eu dei uma pulada aqui de Santo Tomás de Aquino para Ítalo Marcelo. Não só você tem que saber o que é. Vamos, meu filho. Mas você tem que conhecer a olha que coisa bonita, inter-relação causal entre elas. Como é que a gente vai demonstrar isso? Ponham suas folhinhas no colo. E uma pessoa vai tirar do colo e me dar, porque eu fiquei sem. Quem se voluntaria? Obrigado, Paulinho. Olha só. Esse artigo aqui é de Chesterton, certo? E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui. Quem estiver vendo depois, eu notei, às vezes a gente fica falando as coisas do momento, e aí quando você vai ver o vídeo no YouTube 2 anos depois, já está obsoleto o que você falou, né? Então, assim, quem for assistir esse vídeo daqui a 2, 3, 10 anos, enquanto o YouTube existir e vida tivermos, deem uma olhadinha nesse trecho de Chesterton, que também está em Gustavo Corsão, que essa tradução é dele aqui. Diz o seguinte: ele está falando de uma crise de piolhos que encontraram uma solução fantástica para a crise de piolhos, já que você também mencionou a Revolução Industrial, né? Aquele início que era uma loucura, né? Uma loucura completa. Vamos ler juntinho, certo? Como se fôssemos uma turma quase fazendo ditado. Bora lá. Há dias atrás, certos médicos e técnicos, licenciados pelas leis modernas para ditar alvitres aos seus concidadãos mais andrajosos, emitiram uma ordem para que todas as meninas tivessem cabelos cortados à máquina. Olha que maravilha. Quero dizer, todas as meninas pobres, é claro. Entre as meninas ricas, há diversos hábitos anti-higiênicos. Mas os séculos passarão sem que um desses doutores se lembre de usar a autoridade para os reprimir. No caso presente, alegam que os pobres, estando comprimidos e imprensados em tão fétido e sufocante submundo de sordidez, não têm direito ao cabelo. Pois nesse caso específico, o do pobre, cabelo quer dizer piolho. Aparentemente, nunca lhes ocorreu a ideia de suprimir o piolho, que é possível. Como sempre acontece na maioria das discussões modernas, o ponto silenciado é o eixo de toda a questão. É claro para qualquer cristão, isto é, para o homem de alma livre, que toda coação aplicada à filha do carroceiro deve ser aplicada também à filha do ministro. Não perderei tempo em perguntar por que não aplicam eles seus decretos às filhas dos ministros. Não pergunto porque já sei. Eles não ousam. Mas qual é a desculpa que apresentam? Qual é o plausível argumento que invocam para tosquiar as crianças pobres e não as ricas? Talvez aleguem que a praga seja mais provável nos cabelos de gente pobre. Mas por quê? Porque as crianças pobres estão obrigadas, contra todos os instintos domésticos das classes trabalhadoras, a se apinharem em salas apertadas sob um sistema de instrução pública desvairadamente inócuo, e porque uma em 40 tem piolhos.
Ele está falando aqui da escola, certo? Ou seja, é a mesma coisa. Né? Tirando os piolhos às vezes. Mas de resto é a mesma coisa. Mas por quê? Porque o homem pobre vive tão oprimido e comprimido e deprimido pelo proprietário e pelo patrão que sua mulher também é obrigada a se alugar. Por conseguinte, ela não tem tempo de olhar pelos filhos. E por conseguinte, 1 em 40 é sujo. Por causa de um proprietário que está sentado em cima de seu estômago e de um mestre de escola que está sentado em cima de sua cabeça, o trabalhador não tem o direito de ter uma filha de cabelos compridos, que serão necessariamente descuidados por pobreza, infectados por promiscuidade e finalmente abolidos por higiene. Ele tem garbo dos cabelos de sua filha, mas isso não importa. O médico sociológico segue sua retilínea trajetória. Quando uma crapulosa tirania empurra os homens para dentro da imundície, a ponto de ficarem imundos os próprios cabelos, as providências científicas são extremamente simples. Seria longo e laborioso cortar as cabeças dos tiranos. É mais fácil cortar os cabelos dos escravos. E nesse andar, se acontecer amanhã que as crianças pobres chorem com dor de dente, perturbando o mestre-escola ou exasperando algum delicado cavalheiro, será mais fácil extrair os dentes do pobre. Se são as unhas que estão sujas a ponto de causar nojo, são as unhas que devem ser arrancadas. Se é o nariz que se mostra indecentemente encatarrado, corte-se o nariz. Assim, a fisionomia de nossos humildes concidadãos ficará dia a dia mais simplificada. Tudo isso é absurdo e demente, dirão. Mas não é mais absurdo e mais demente um só milímetro do que a cena real e legal. Um médico entra hoje na casa de um homem livre, cuja filha tem uma cabeça mais limpa do que as flores dos campos, pelo santo mérito de sua mãe, e ordena que lhe cortem os cabelos. Nunca lembrou essa gente que a lição dos piolhos apanhados nos cortiços é um defeito dos cortiços e não dos cabelos. O cabelo, o mínimo que se pode dizer dele é que é um bem de raiz. E, na verdade, é somente por essas instituições eternas como o cabelo que podemos tirar uma prova dessas instituições efêmeras, como o império. A casa em que não se pode entrar sem que a trave do portal toque na cabeça ou no cabelo é uma casa mal construída. Deixa eu só adiantar mais um pouco. E ele diz o seguinte, aqui, eu começo pelos cabelos da menina pobre. Leiam isso aqui, por gentileza. Acharam? Eu começo pelos cabelos da menina pobre. Isto eu sei que é bom. Que é bom seja como for. Qualquer outra coisa poderá ser discutida e considerada má. A satisfação de uma boa mãe pela beleza de sua filha é boa. É uma dessas adamantinas ternuras que são a pedra de toque nas épocas e nas raças. Se há por aí outras coisas que a isto se oponham, essas outras coisas devem desaparecer. Se os senhorios, as leis e a ciência se opõem, os senhorios, as leis e as ciências devem desaparecer. Eu começo pelo cabelo daquela menina ruiva que justamente vejo passar. Com os cabelos cor de fogo daquela menina, eu faria um incêndio de toda a orgulhosa civilização moderna. A menina deve ficar com seus cabelos, deve guardá-los. E porque deve ficar com seus cabelos, deverão ser cabelos limpos. E porque devem ser limpos os cabelos da menina, sua mãe deverá ser folgada e livre. E porque deve a menina de longos e limpos cabelos dourados ter mãe folgada e livre, deverão desaparecer patrões e proprietários gananciosos. Deverá ser feita a redistribuição da propriedade. E porque deve ser feita a redistribuição da propriedade, deverá ser desencadeada a revolução. Veja, depois vocês terminam. Com os cabelos cor de fogo daquela menina, eu atearei fogo na sociedade moderna, na civilização moderna inteira. Isso daqui que a gente viu é uma amostra de sabedoria. O que é que ele enxergou no cabelo? A essência. O que a coisa é. Exatamente por ser capaz de enxergar o que a coisa é, ele foi capaz de saber a outra coisa. A inter-relação causal. É o fio de cabelo daquela menina que será capaz de atear fogo na civilização ocidental inteira. Um sábio, como diz Mário Ferreira dos Santos, ele não precisa conhecer tecnicamente muito, porque com pouco que ele conhece, ele faz o que Chesterton faria com o fio de cabelo ruivo da menininha que ele vê passando.
As pessoas são tiradas de casa aos 5 anos de idade para passar 5, 6 horas por dia, 5 dias por semana, 15 anos da vida numa escola. No dia que elas conseguirem escrever um texto desse, eu digo que o sistema educacional está funcionando. Que elas estão produzindo, que o sistema educacional está produzindo sábios. Está produzindo pessoas capazes de compreender a essência e fazer a correlação entre elas. O que se forma hoje não são sábios, são inteligentinhos. E eu tenho uma amostra disso. Cadê? Eu trouxe aqui, que foi, e aqui eu vou encerrar, né? Já a hora avança. Ítalo Marcilli, psiquiatra, está fazendo um trabalho na internet, diz o seguinte, já baseado inclusive em Chesterton, né? Que ele diz que um dia as pessoas serão, eu não sei se a frase é essa, mas é quase esse sentido, você vai ter que dizer às pessoas que a grama é verde, de novo. E ele diz, o dia em que você não puder falar que a grama é verde, que menino é menino, que menina é menina, terá abdicado da inteligência humana. O que é dizer que a grama é verde? É falar da essência da coisa. O que é dizer que menino é menino? É falar da essência da coisa. O que é dizer que menina é menina? É falar da essência da coisa. O que é que ele está dizendo? No dia que você não puder falar isso, você terá abdicado da inteligência humana. Porque esse movimento de sabedoria é a verdadeira inteligência. Qual foi a resposta recebida? Vocês não vão conseguir ler, nem eu. Deixa eu chegar mais perto aqui. Moisés, posso ficar daqui? Pode? Diz o seguinte, o cara bota kkkk. Já começa assim, né? Naquela tentativa de zombaria. Como diria o meu caro professor Olavo, risada de puta não é argumento. KKKKK. De fato, Ítalo, inteligência, sem dúvida, é pensar coisas lineares. Olha o que é que... Já começa aqui a confusão. Ele pegou uma imagem geométrica, que ele não sabe o que significa, para aplicar em uma outra estrutura de linguagem e pensamento que ele também não sabe o que significa. Mas como ele tem na cabeça linear, deve ser uma coisa certa, aí ele usa a palavra e acha que entendeu. É pensar coisas lineares. Ignorar que a grama seca quando não chove e fica amarela. É um gênio. Não pensar em todos os fatores que tornam a vida complexa. Ou seja, ele está pensando em todos os fatores que tornam a vida complexa. Ao contrário de Ítalo Marcilli, que tem um pensamento tão linear que só pensa que a grama é verde. É isso que ele está dizendo. Acho que alguém precisa, de fato, vir para o mundo real. Ou seja, dizer que a grama é verde é uma prova de que você não consegue aprender o real e o que ele está falando, a complexidade do mundo, como, por exemplo, a mudança da grama verde em seca quando não chove, isso é o ápice da realidade. Começa com kkkk. Aí, vai mais para baixo. A resposta de Ítalo, e aqui onde eu digo, as pessoas não estão entendendo esse cara. Peguem tudo que eu falei até agora, certo? E apliquem como chave de compreensão desse pequeno trecho. Pois bem, esta é precisamente a imbecilidade de nosso tempo. Ele não está falando cronologicamente de 2019. Ele está falando do pensamento moderno. E vocês vão ver mais para frente. Esta é precisamente a imbecilidade do nosso tempo, que não sabendo reconhecer a dignidade de cada ente, ou seja, o para que foi feito, declara que as anomalias e degenerações de cada um são a sua perfeição. Ora, a grama secar estar com 10 centímetros de altura ou 1 centímetro de altura é o equivalente a esse livro ser uma edição de 1955 e esse ser feito com material diferente. Eles não deixam de ser livro. Por quê? O ano da edição e o tipo de material são aspectos acidentais desses dois entes. Eles não pertencem à essência deles. Da mesma maneira que a grama, como eu disse, ficar 10 centímetros mais alta ou perder um pouco a coloração por conta da seca, não faz parte da essência da grama. É apenas uma mudança acidental. É isso que ele está dizendo. Declara que as anomalias e degenerações de cada um são a sua perfeição. O exercício da inteligência é precisamente o inverso disto. Não se confundir com os acidentes, com as periferias e perceber o esplendor do núcleo. O comentário desse seguidor é o exemplo típico da preguiça intelectual que assume formas de pseudo-sofisticação. Chamamos a isso de burrice mesmo.
Veja, ele conseguiu, nesse parágrafo, resumir essa minha hora de palestra aqui. Eu duvido muitíssimo que, sei lá, das 800, 900 mil pessoas que seguem e viram esse stories rapidinho, conseguiram pegar a profundidade disso que esse cara falou. Por que não conseguiram? Porque a essência da mensagem estava completamente oculta. No máximo, pegaram, eita, ele conseguiu refutar, faz sentido. Pronto, basicamente. Mas a essência do negócio ficou oculta. E aqui nós voltamos para o início da palestra, né? Sábio ou inteligentinho? Veja, o indivíduo sábio, ele consegue provocar uma ordem ao seu redor que é facilmente perceptível. Facilmente perceptível. Eu vou só contar uma história que, basicamente, toda essa aula foi baseada num professor nosso. E eu vou contar uma história que ele conta sobre São Bernardo, linkando com o que Platão também diz, né? Que ele diz o seguinte, que quanto mais sábios tivermos numa sociedade, melhor a sociedade é. Então, como é que você pode medir a sanidade de um determinado conjunto social? Quantos sábios existem ali? Quantos sábios existem naquele lugar? Qual a preocupação em formar sábios? Isso determina a saúde de um lugar. São Bernardo foi viver sozinho não, né? Foi viver uma vida de recolhimento no fundo de um vale, numa floresta lá. Só que as pessoas sabiam da sabedoria dele. E aí iam lá dar dinheiro para o mosteiro e dizer, homem, pelo amor de Deus, eu não quero dinheiro não. Desapareça daqui. Eu quero ficar sozinho aqui. Aí o que é que acontecia? As pessoas iam lá e davam mais dinheiro ainda. E ficava lá perdendo. Chegou-se um ponto, né, diz o professor, que nada se movia na Europa sem o consentimento de Bernardo. Por quê? Todo mundo que ia tomar uma decisão muito difícil ia lá pedir conselho. O Papa ia pedir conselho, os reis iam pedir conselho, os cardeais iam pedir conselho. Todo mundo lá ia atrás de Bernardo. E ele já, né, fazendo aquilo porque tinha que fazer, mas ele não queria fazer aquilo. Até que teve um dia que um cardeal ficou puto e fez, quem é esse rapaz? Porque não move-se uma palha na Europa inteira sem que vá ser consultado Bernardo. Ele não é nada. Ele não é um bispo, ele não é um nobre, ele não é um príncipe, ele não é um cardeal, ele não é nada. Quem é esse rapaz? Olha, é o seguinte, a partir de agora, mandou lá, está proibido ir consultar Bernardo. Quando isso chegou aos ouvidos de Bernardo, ele fez, graças a Deus, eminência, alguém entendeu. É exatamente isso mesmo. Olha, mande publicar essa carta em todos os lugares. Eu não quero ninguém mais aqui. Graças a Deus alguém entendeu o que eu esperava. Aí ele mandou essa resposta para o cardeal. Quando o cardeal olhou, fez, esse homem é um santo. Aí mandou o povo para lá mais ainda. Né? Então, assim, o cara estava lá no fundo de um vale, no meio de uma floresta. Mas a sabedoria, ela causa isso. Recentemente, eu vi um testemunho de Paulo Coelho com Santa Dulce dos Pobres. Ele dizendo que chegou lá, ele vinha de uma internação psiquiátrica, e ele chegou na fila, né, e parou um momento na frente dela. E ela perguntou o que ele queria. Simples assim, bem exemplo do Nosso Senhor, o cego gritando na estrada, o que queres que eu te faça? Sim, o que é que você quer? E aí ele diz, eu quero voltar para o Rio, alguma coisa desse tipo, quero voltar para casa. E ela não diz nada, não pergunta nada, pega um bilhete e escreve assim, vale uma passagem para o Rio de Janeiro. Aí diz, entregue a qualquer motorista na rodoviária. Sim, próximo. E ele fica, eu falei, não, isso só pode ser loucura. E aí ele chega na rodoviária e entrega. O cara olha e diz, pode subir. E ele diz uma coisa interessante, ele fez, isso era a força moral que ninguém ousava contestar. Ninguém ousava contestar. Um sábio, ele consegue fazer isso. Imagine se nós temos uma civilização inteira de sábios. Mas para formar isso, você tem que ter essa noção de transcendência. Quer dizer, você pega uma criança ela deveria ser submetida nos seus primeiros anos a todo tipo de beleza, todo tipo de virtude moral, todo tipo de virtude física, no sentido de exercícios, todo tipo de virtude religiosa, tudo. Ela deveria ser submetida a tudo isso para que ela se acostumasse à beleza como natural, que no final das contas é. Obviamente que depois o mundo iria se revelar, mas ela tem que ser submetida a isso.
E aí, por exemplo, como eu sou católico, tenho uma certa sensibilidade a questões litúrgicas, você vê o abuso que é o cara tá lá e no lugar de canto gregoriano botar uma guitarra e uma bateria. Por quê? Se você pega o rito católico, por exemplo, e se você não é católico, é budista, sei lá, é qualquer outra coisa, mas certamente as religiões tradicionais têm ritos próprios. Você tem ali toda a beleza encaixada no rito. Vamos pegar a missa que é o mais próximo de nós. Você tem a beleza pelos sentidos, desde o incenso, a textura das roupas, as cores, os gestos, a virtude moral que é anunciada, a posição do corpo que é colocada ao longo da liturgia. Na verdade, aquilo ali é um treino inteiro para você perceber a beleza do mundo. Desde o seu próprio corpo, o controle dele, a maneira como você se senta, o momento que você se levanta, o momento que você se ajoelha, toda a estrutura ela é formada, a beleza sonora pela música, tudo é feito para lhe mergulhar num grau de beleza e de perfeição que geralmente você não tem no mundo, no cotidiano. Aí o cara tira tudo isso para botar uma bateria e um shot na missa. Na época de São João, como eu já vi aqui, com zabumba e triângulo. Isso é um tipo de crime que, assim, eu não estou dizendo novamente que as pessoas são más por fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo muitíssimo bem intencionadas. Mas vocês entendem como, se o seu objetivo for dar sabedoria, formar o espírito de alguém, esse tipo de atitude, ela é assim, um nível de destruição absurdo. Pois bem, vamos tomar só pelo nosso ambiente aqui, Campina Grande. Você paga R$1.000 por mês para o seu filho sair um cientificista, evolucionista ateu, adorador da técnica, desprezando a sabedoria e os valores tradicionais, e encantados pela feiura e pelo passinho. Certo? 1.000 conto por mês. Você está pagando para isso, via de regra. O máximo que ele vai conseguir vai ser uma vaguinha na universidade para se tornar um profissional, que é uma coisa boa. Só que isso deveria ser uma parte da instrução. Porque é simples, meu querido, quem pode o mais, pode o menos. Vocês acham que se ressuscitasse Aristóteles aqui, ressuscitasse Mário Ferreira dos Santos, Gustavo Corsão e dissesse, você tem 6 meses para passar no Enem. Você está de brincadeira comigo? Vocês acham que qualquer coisa seria difícil para essa gente? Não é só porque eles eram geniais, não, que eram também. Mas é porque tudo já estava muito claro. Veja, a essência das coisas estava mais clara na cabeça deles. Se você forma para o mais, a pessoa consegue o menos. E aí a gente entra no que Filipe estava falando. Veja, toda a estrutura de ensino é voltada para a superficialidade e não para a essência. E a pessoa fica fazendo essas brincadeirinhas acidentais com os elementos, acreditando que a manipulação dá a ele direito sobre a coisa. Então ele acha que sabe, ele acha que tem um direito divino do conhecimento, porque ele sabe fazer uma besteirinha de manipulação com aquele ente. Isso é loucura, mas isso é o sistema moderno. É por isso que nós não temos sábios, nós temos inteligentinhos. O que é uma pena, porque muitos inteligentinhos são inteligentes, só que ficam estúpidos. É um processo de estupidificação em série, em massa. É um assassinato em série de talentos e de potenciais. Veja, se a gente olhar direitinho, isto é um ensino. E eu não estou falando escolas públicas, não. Eu estou falando das top, certo? Top do top. Por quê? Porque isso é uma decadência civilizacional. Se a gente não restaurar essa consciência da sabedoria, nada mais poderá ser feito. Nada, esqueçam. Nada mais vai poder ser feito. E, obviamente, isso não começa com a restauração dos outros. Né? É sempre aquela velha história. O analfabetismo funcional é um problema. Tem muita gente assim. Muita gente não, é você. Muita gente. É o cara mesmo. Né? Então, assim, a restauração não é a restauração extramuros. Também. Mas é principalmente o senso de que a sabedoria deve ser algo a ser buscado, é algo que nós temos como fazer, porque dá para fazer. Se você tem ela no imaginário, dá para traçar um caminho para buscá-la, e é um dever de vida, porque não fazer isso é a morte do espírito, né? E o espírito é o espírito que dá a vida. Se não
não significa nada. Senão a gente vai estar feito aqueles ricaços da Califórnia congelando o corpo para tentar sobreviver daqui a 150 anos. Num corpo robótico. Basicamente é isso. Bem, minha gente, muitíssimo obrigado e era isto. Até a próxima.